no tom que você agora falou, muito abandonada, muito abandonada. Alargado. Uhum. Não estou afirmando nada, tá, Mas gente? tá alargado? Mas estou muito abandonada, tô muito abandonada. É como se Uhum. desse levar para onde isso? Pra Desse levar para É, confluente. desce. Só Uhum. essa partezinha, né? Sim. Uhum. Até então, estou com vocês. Uhum. Introjetiva, Sim. quase óbvio, assim, Sim. né? Mas esse Não abandonado tô foi nada, deixa uma licencioso. brechinha, Aham. assim. Sim. Então, como a Ali falou, eu ficaria com uma brechinha do confluente. Tipo, 80% introjetiva, uns 20% uma possibilidade de uma confluente, por essa queixa, esse queixume de que eu sou deixado, eu sou deixado, eu sou deixado. Só Sempre por isso. acontece. Mas muito mais para introjetiva, pelo que vocês já viram do óbvio, né, da cobrança, da responsabilização. Então, Eu se preciso ser ser perfeito, os outros feita, não. eu, se ele mandou o print, então, porque talvez eu transmiti alguma desconfiança, pronto, agora já fiz cagada, agora sim que eu vou ser deixada. Então, essa tensão, Por isso uma ansiedade. essa responsabilização de que tudo que ela fizer pode se desdobrar numa consequência contra ela. Esse queixume, é, isso. Essa queixa do sou sempre abandonada, que pode ir para uma vitimização, vai mais para confluente. Então, geralmente a vitimização puxa mais para o confluente. O excesso de responsabilização puxa mais para a dinâmica introjetiva. Então, por isso, pelo teu tom de voz e a forma como você descreveu, abandonada, já dá uma deixa assim que pode ter uma vitimização. Pode. Podendo até puxar para uma dinâmica confluente conversiva, talvez, se for confluente, não uma dissociativa. Daí eu falo na teoria da dinâmica introjetiva de que a exigência na história de uma pessoa dinâmica introjetiva, ao longo da história dela, ela vive uma exigência que às vezes não é a exigência de uma mãe ou pai autoritários, dizendo: Ali, você tem que fazer isso. Ali, limpa direito isso. Ali, você não tirou 10, você tinha que tirar 11. Não é exatamente essa exigência. Muitas vezes é a exigência de uma situação. Eu só tenho 9 anos e agora eu sou companheira da mãe para cuidar da casa e da minha irmã mais nova. Isso é uma exigência. Entende? É um ambiente que, pela complexidade e desafio, se torna uma exigência, né? E essa exigência dessa situação vai fazer com que o meu afetivo, o meu subjetivo, fique suprimido. Entende? E eu coloque a necessidade do meio em primeiro plano. Então, é assim, o que tem que fazer? Tem que levar a tua irmã para a escola. Teu pai não está aqui para levar. Tu leva? Eu tenho 9 anos, eu vou andar 4 quadras com a minha irmã e voltar sozinha 4 quadras. Vou passar por um pessoal meio estranho na rua, vou me dar um pouco de medo, ou como é muito comum em histórias de dinâmica introjetiva, que pessoas que viveram em lugares mais de campo, de, mais não habitado, eu tenho que atravessar aquela trilha, no escuro, eu só tenho 9 anos, estou com medo, né? Mas a exigência do meio não dá espaço para isso. Não dá espaço assim. Como que é para você, minha filha, andar nessa trilha ou nessas quadras do centro da cidade sozinha com 9 anos? Tudo bem, minha filha, você vai sentir medo. Se você sentir medo, a mamãe dá outro jeito. Não existe isso. Existe, teu pai não está mais aqui para levar a sua irmã, então você vai levar a tua irmã. Entende? Ou não, pode ser não tão impositivo assim. Filha, leva a tua irmã na escola, que teu pai não está aqui mais. Levo, mãe. Levo. Nem digo que eu tô com medo, nem te entende essa. Então é um meio ambiente exigente.
que suprime o meu objetivo, suprime o meu desejo, o meu querer como figura, reduz. Entende? Então, é muito importante isso também, essa questão o que exatamente é exigente. Não é tão explícito assim. No meio do manejo, a minha vontade, não quis fazer muita intervenção, porque aqui não é o objetivo, né? Mas me deu vontade, assim, de intervir nessa linha, assim, não foi fácil, né? Tipo, de entrar mais nisso, né? Como é que foi quando seu pai saiu? Como é que foi, não assim só como você se sentiu? Porque isso não vai ter muito registro, né? Eu sei que sentiu, mas a dimensão para alcançar com a idade não é. Mas como foi em termos de história, do que ela lembra, sabe assim? Pode me contar um pouquinho mais, assim, como é que foi quando seu pai saiu? Porque, e como a gente não é psicanalista, a gente não vai fazer essa pergunta do nada, né? Não vai ficar no mistério. A gente vai dizer, você pode me contar um pouquinho mais do que você lembra quando seu pai saiu de casa? Porque eu sinto, já explicita, eu sinto que tem muito, é como se não tivesse sido possível digerir essa situação que aconteceu na tua história. Parece uma coisa que marcou muito. Talvez isso está muito presente nessa tua crença de que você vai ser abandonado, né? Talvez para ti, Janaína, essa relação você até já está fazendo uma coisa com a outra, mas ainda é uma relação um pouco racional, sabe? Meu pai me deixou, então eu tenho medo de ser deixado. Simples, 2 mais 2 é 4, né? Mas o que também pode ser comum, como toda dinâmica introjetiva, organiza tudo, né? Traz tudo prontinho. Meu pai me abandonou, então eu tenho medo de ser abandonado. Tá tudo claro. Mas para poder descer para a dimensão afetiva e subjetiva fazer essa digestão, né? Isso não é suficiente. Entendeu? Aí eu pergunto, você pode me contar um pouquinho mais como foi quando seu pai saiu? Como foi isso em termos de história, fatos, lembranças? Parece que isso está muito presente. Parece que foi ontem. Já fazem 26, fazem 17 anos. Mas parece que foi ontem. Daí ela vai contar. O que eu lembro, a gente estava assim, numa casa tal, meus pais brigavam muito, papá, daí chegou, tal. E quando você descobriu que o seu pai estava criando filhos, no relacionamento dele, como é que foi? Que idade você tinha? O que te contaram? Como contaram? Toda esse morder, essa situação, quebrar partículas, detalhar elementos. Que lembra dessa pauta do introdutivo que eu falei? Você fala muito do trabalho. Muito do trabalho. E isso é uma deflexão também, né? Desvia do assunto subjetivo e fica num assunto onde a dimensão objetiva é mais presente. Mas principalmente assim, que tem que dar conta, não aguento mais, tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, para manter, senão tem que dar conta, está muito pesado, está muita coisa, né? Então, cansativo. Mas aí você pode ter a falsa impressão de que está reclamando do meio. Mas existe um meio como demandador, né? E ela que tem que dar conta desse meio. É muita coisa. Não é a questão vítima, mas sim a questão de tem que dar conta. Isso. A sobrecarga. Porque o problema não é tanto o volume de responsabilidade e trabalho que a pessoa tem, embora exista, tá? Existe o volume, existe o desafio em si, mas o problema está o quanto ela se cobra a dar conta deste volume. Entende? Dar conta dessa ex-mulher nessa condição, dar conta desse trabalho nessa condição. Quando morder, quebrar partículas é transformar essa situação. Peraí, está muito pesado. É demais 2 crianças ou 3 com necessidades
especiais, né? Talvez eu vá falar com a minha coordenadora para ver se tem como contratar mais uma pessoa, porque 3 de março, sei lá, estou citando uma, às vezes reduzir envolve salário, mais complicado, mas pelo menos não dá para reduzir, mas dá para alguma transformação. O que eu posso morder aqui, né? Não dá para morder nada, não? É tipo... Gente, fechamos então esse tema das dinâmicas, né, nessas aulas. Daí comigo vocês vão entrar em assuntos mais da metodologia agora, que é conscientização, método dialógico, tudo a ver com intervenção, manejo. Aí do manejo prepara para o treinamento, né? Porque a gente vê tudo que é de manejo para daí entrar em treinamento.